Olha, nos últimos dias foram centenas de comentários aqui no Plantão Brasil perguntando se eu, Thiago, seria candidato a algum cargo nesse ano. E eu quero agradecer também a milhares de comentários que eu li nos últimos meses. Não dá para responder todos, mas eu geralmente coloco o coraçãozinho ali nos comentários. Às vezes eu clico e não vai o botão, mas eu coloco ali de pessoas que dizem: Thiago, seja candidato, você é meu candidato a deputado federal, Thiago para federal. Quero agradecer de coração a todo mundo. Dito isso, desde o final do ano passado, muita gente do PT conversou comigo, falou: Thiago, você tem que ser candidato em 2022, você vai conseguir puxar muitos votos para o Lula e você vai conseguir fazer uma revolução na comunicação que não foi praticamente inexistente nos governos Lula e Dilma, ou tanto que os governos Lula e Dilma fizeram pelo Brasil, e a Dilma saiu escorraçada da presidência com 8% apenas de aprovação, não conseguiram levar a população às benfeitorias do PT. Muita gente foi beneficiada pelos programas do governo e ficou sem saber disso. Aí falaram, aí alguém no PT, não lembro nem quem foi a pessoa, falou para mim pessoalmente no comecinho desse ano: pô, Thiago, imagina você numa CPI, imagina você lá acabando com os bolsonaristas, acabando com os lavajatistas, indo pra cima deles e mostrando a verdade. Eu falei, realmente pode ser. Só que o que muita gente não sabe é que eu tenho empresa, eu não dedico todo o meu tempo ao Plantão Brasil, à política, às redes sociais. Não, eu tenho empresa, a minha esposa também tem, ela me ajuda na minha, eu a ajudo na dela, e então menos de 50% do meu tempo de trabalho eu dedico aqui ao Plantão Brasil, o resto a gente dedica na nossa empresa. Então tinha uma conta a fazer assim de tempo que eu teria ou não, do que eu teria que abdicar para ficar do tempo da campanha fora da empresa e depois, se ganhasse, aí como faria depois, tudo mais. Isso tudo uma situação incerta, que você começa a campanha sem saber se vai ganhar ou não. Então eu continuei falando com o pessoal do PT, até que eu lembro de uma frase que o Lula falou em março desse ano, comecinho do mês. Ele falou o seguinte, ele falou: olha, se você quer mudar o Brasil, você tem que ser a mudança que você quer no Brasil. Você quer que as coisas melhorem? Você quer que tenham... Você acha que os políticos são todos bandidos? Então vai lá você, se você é honesto, vai lá você. O Lula falou isso num discurso dele. Eu falei, realmente, tenho que se eu acho que eu vou lá e eu consigo fazer, eu tenho que ir eu mesmo. Aí eu falei, olha, visto isso, eu posso sim, eu quero ser candidato a deputado, eu tenho que ver como vou fazer, mas quero sim. Aí eu deixei meio de stand-by até que no final de março eu fui para o Rio de Janeiro, antes de vir para o México, e eu falei poucos segundos com o Lula, mas falei sobre isso com a Gleisi, presidenta do PT, e falei: ó, Gleisi, eu vou ser sim candidato, vamos para cima deles, a gente precisa no ano que vem, ou seja, em 2023, quando o Lula assumir, primeiro, ter uma base muito grande de deputados e senadores com o Lula. Segundo, a gente precisa lutar muito para fazer uma contra-reforma trabalhista, uma contra-reforma da Previdência, ou seja, para tirar os efeitos negativos dessas duas reformas, para tentar reverter o máximo possível, se não der para reverter tudo, reverter o máximo possível dessas reformas. A gente precisa evitar privatizações no futuro, precisa tentar reestatizar, seja de um jeito ou de outro, o que foi privatizado, garantir que tem investimento nas estatais e tudo mais. A gente precisa colocar o Brasil nos trilhos, e eu posso muito ajudar nisso, não só estando lá e ajudando lá, como também, exatamente por estar lá, ajudando a convencer a população das mudanças que tem que ser feita. Porque vamos lembrar que nos governos Lula e Dilma, quando a Dilma queria fazer o Mais Médicos, aí toda a mídia falava que aquilo era ruim, a Globo falava que era horrível, as fake news vinham, na época tinha só Facebook ainda, quase ninguém usava Instagram, não tinha outras redes sociais fortes. Aí no Facebook várias fake news falando que aquilo era escravidão e tudo mais, e não tinha uma pessoa no PT que chegasse e falasse, com um alcance gigantesco, para falar, não, é assim, assim, assado, que tivesse uma estratégia para levar a verdade para as pessoas. Pois bem, tudo que fazia o governo Lula ou o governo Dilma, eles eram massacrados pela mídia. Então eu falei, peraí, se tivesse um Thiago lá, isso não aconteceria? Não aconteceria mesmo. Até porque eu dou a cara a tapa antes de todos. Inclusive a gente faz aqui no TikTok, faz no YouTube, tem um alcance gigantesco os vídeos do Plantão Brasil. Eu lembro até quando eu tava voltando pro Brasil, eu tava falando com a Gleisi, ela falou, toma cuidado que você é o cara mais visado do PT, mas até que os deputados do partido, tem muita gente que conhece a cara do Thiago e não pode ver 20 deputados do PT juntos na rua, não vai saber quem é nenhum deles, mas sabe quem é o Thiago. Então cuidado, até os bolsominions estão te visando, tanto é que eu recebo ameaça, tanto é que o rapaz que ameaçou de morte a Gleisi, o Lula e o Freixo, no vídeo seguinte ameaçou a mim, Thiago, de morte também. Tá, o rapaz que tá preso lá,
Bolsominion. Tá, aí começou... aí começa a história. Veja bem, você deve estar pensando, não, você vai ser candidato, Thiago, qual é o seu número? Não. Aí começa a história agora, não sabemos ainda. Por quê? Porque o que aconteceu foi o seguinte, em junho, o PT me avisou que tinha um problema na minha filiação com o PT. Pois bem, eu sou filiado ao PT desde julho de 2017, quando o juiz ladrão Sérgio Moro condenou o Lula na primeira instância, no caso do sítio de Atibaia. O PT fez uma campanha online de filiação ao partido e eu me filiei ao PT. Saiu até matéria na mídia naquela época que o PT tinha tido o maior número de filiações da história naquela semana. E eu fui um desses filiados daquela semana. Ok, eu tinha o meu título de eleitor em Alagoas. Hoje eu tenho em São Paulo, depois que eu voltei para o Brasil. Eu fiquei em São Paulo e mudei para São Paulo, meu domicílio, que eu pensava sendo candidato ou não, que eu votaria em São Paulo. Tá, aí, e eu sou paulista, o que aconteceu foi o seguinte, segundo o pessoal lá do PT, colocaram uma equipe lá para investigar isso, em 2017, quando eu me inscrevi, quando eu me filiei ao PT, tem duas possibilidades. A primeira é que eu me filiei ao PT, que eu fiz isso online, e alguém lá no PT de Alagoas simplesmente perdeu a minha ficha de filiação e não enviou essa ficha para o cartório eleitoral. Então a minha filiação não consta no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, mesmo eu tendo me filiado lá em 2017. A segunda é que o cartório eleitoral pode ter perdido a minha e talvez outras fichas de filiação. Aí me deram o exemplo que em Campinas aconteceu faz uns 2, 3 anos que o cartório eleitoral de lá também perdeu 500 fichas de filiação. E ninguém fica sabendo, porque o partido envia as fichas para o cartório eleitoral e a cada 6 meses eles atualizam no sistema do TSE os filiados. Então você fica afiliado no partido, você tem os seus direitos no partido, mas na Justiça Eleitoral só a cada 6 meses que atualizam a lista de filiados de cada partido. E às vezes acontece de a Justiça Eleitoral ou o cartório eleitoral perder isso, ou de ser erro do próprio partido. Pois bem, então, o pessoal me deu toda a assessoria possível, a gente entrou na Justiça para me incluírem na lista de filiados. Só que a Justiça no Brasil é o seguinte aqui, se o juiz não é bolsominion, juiz ou juíza, aí ele vai julgar, vai ver os argumentos e julgar na lei. Se o juiz ou juíza é bolsominion, aí não tem lei, né? A lei do bolsominion é o seguinte, se é bolsominion, é tudo para eles, a gente vê aí o Cássio Nunes Marques no STF, né? Se não é bolsominion, a gente ferra. Pois bem, não sei se a juíza que julgou o caso na primeira instância é bolsominion ou não, mas ela nem sequer leu a petição, nem sequer leu as provas de que eu sou filiado, todas as provas, ficha de filiação, e-mail, os e-mails que eu recebi do partido de 2017 até hoje, que inclusive e-mail de recadastro de filiados, tudo provando que eu sou filiado, ela nem sequer leu. Ela deu uma decisão de 3 linhas, nem 3 linhas, 2 linhas, a terceira linha tinha só metade, 2 linhas e meia. A decisão da juíza que nem sequer leu, dizendo não, simplesmente não, para você não, Thiago. Ou seja, o Tarcísio de Freitas não é nem de São Paulo, pode ser candidato sim, ó. O Eduardo Cunha é condenado em segunda instância, não interessa. Se ele conseguir lá algum documento da STF, pode ser candidato. Ó, o Arruda lá, candidato. Todo mundo pode. Você não, Thiago. Você não. É assim a lei no Brasil. Então está na segunda instância. O que acontece é o seguinte, eu não queria falar sobre ser candidato antes de que isso fosse julgado. Por quê? Porque eu falo, eu sou candidato, as pessoas se empolgam, a gente começa a arrecadar vaquinha para campanha, todo mundo que registra a candidatura, e eu cheguei a registrar. Tem que criar contas bancárias, tudo mais, as pessoas começam a doar, imagina lá na frente, chega o juiz e fala, não, você não pode. Aí é um problema para mim, para os apoiadores do canal, prejudica até o PT indiretamente. Então eu falei, não, peraí, vamos esperar. Se o juiz falar que pode, aí sim a gente vai com tudo, e aí eu sei que, exatamente por eu ser a pessoa mais odiada pelos bolsonaristas, o que mostra que a gente aqui está no caminho certo, né? Eles vão tentar impugnar minha candidatura com todos os argumentos imbecis possíveis, fazer o lawfare que eles já fazem comigo. Ó, o Daniel Silveira fez notícia crime contra mim, aí aquele outro deputado bolsonarista, até mostrei aqui, o Carteiro Reaça lá, também fez notícia crime contra mim, vários me colocando na justiça, o lawfare deles, assim, tá a todo vapor. Lawfare, para quem não sabe, é usar processos para perseguir alguém, fazendo a pessoa gastar fortunas com o advogado, e assim você acaba com a vida da pessoa. Então o lawfare dos bolsonaristas comigo tá a todo vapor. Imagina Thiago candidato. É que eles iam entrar na justiça mesmo, com ou sem argumento, a maioria das vezes, assim como o Daniel Silveira quando entrou contra mim, sem argumento nenhum. Tanto é que no caso do Daniel Silveira, o juiz falou, olha, você pode fazer uma peça bonita, escrever bonito, mas você tem que ter o mínimo
de provas, senão não dá nem para eu começar o caso aqui, ó. E deu um esporro lá no no advogado do Daniel Silveira. Pois bem, então eu estava esperando isso, porém não foi julgado ainda. Eu não imaginava que não seria julgado até começar a campanha. Eu cheguei a registrar a candidatura. Quem registra a candidatura obrigatoriamente começa um processo na Justiça Eleitoral em que eles verificam todos os requisitos para ser candidato, verificam as contas da campanha, mesmo que eu não faça a campanha, mesmo que no final dê errado e eu não seja candidato, por ter registrado a candidatura eu preciso ter um advogado, registrar as contas da campanha. No caso, minhas contas até o momento são zero, que eu não arrecadei nada e não pretendo arrecadar um centavo até que tenha uma confirmação. Então, tá isso. Se o juiz falar que não, então tem uma boa chance de lá na frente poder a minha candidatura ser impugnada ou não. Ou seja, aí eu teria que conversar com o pessoal do PT para ver se vale a pena correr esse risco. Eu, e falei com vários advogados, acredito que eu tenho todas as provas de que eu era filiado e que não teria problema, mas a gente sabe como é a justiça no Brasil, não estamos aqui na Noruega. Então, a gente sabe como são as coisas, então, correr esse risco, teria que conversar com o pessoal do PT mais pra frente. Se hoje, amanhã, depois, sabe-se lá quando, porque tá para julgamento faz 2 semanas, o desembargador fala, não, realmente, você está incluído aqui na lista, então aí eu posso anunciar a candidatura e falar, estou candidato, vamos para cima deles, e a partir de 2023 seremos o terror. Eu digo seremos porque não sou só eu, né? São os mais de 800 mil inscritos aqui do Plantão Brasil, fora as outras redes sociais, continuaremos sendo o terror do Bolsonaro, só que lá em Brasília. Coitado do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro vai ficar com medo até de entrar na Câmara dos Deputados e dar de cara comigo. Acho que ele se treme todo. O Carlos Bolsonaro não pisa mais em Brasília, se eu estiver lá. O Carlos me odeia mais do que todo mundo. Coitada da Carla Zambelli. Pois bem, cheguei a registrar a candidatura. Até o número eu escolhi, ó. Eu escolhi o número 1399. Por quê? Porque é facinho. Ó. Você tá ali 13... Aí 99 que fica lá embaixo, já fica do lado do botãozinho verde de confirma. Eu tentei fazer da maneira mais fácil possível para quem quiser votar em mim, consiga votar. Então não sabemos ainda se eu poderei ser candidato ou não. Está sob júdice na Justiça no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Esperamos aí que tudo dê certo. Se tudo der certo, eu posso falar uma coisa. E aí, prometendo... A partir do próximo ano, lá em Brasília, vai ser o terror de Bolsonaro, de Sérgio Moro e de toda essa corja. E a gente vai fazer de tudo, de absolutamente tudo, para revogar todas essas reformas que estão acabando com a população, para reestatizar tudo que foi privatizado por esses bandidos, seja porto, seja refinaria, seja estatal como Eletrobras, para reestatizar absolutamente tudo e para ajudar o Lula a passar os projetos de lei que ele precisa para que o Brasil volte aos trilhos. O Lula precisa realmente de alguém para ajudá-lo na comunicação, porque a gente vê que nessa parte os governos do PT falharam e nessa parte a gente vai ajudar. Muita gente fala, Thiago, por que você não ajuda na campanha do Lula? Por que você não ajuda na comunicação? O Lula devia te chamar para ministro. Olha, eu sinto dizer, isso é uma utopia. Eu jamais fui chamado nem para dar palpite. As poucas vezes que eu dei palpite, entrou por aqui, saiu por aqui. Eles têm a equipe deles, eles não falam com os youtubers. Você pode ver que nenhum youtuber nunca foi compartilhado pelo pessoal da campanha e tudo mais. Na campanha de 2018, por exemplo, o Bolsonaro, é uma crítica construtiva, viu? O Bolsonaro, ele chegou quando começou a campanha eleitoral, ele falou, tem 5 youtubers aqui para seguir. Aí ele falou lá o Nando Moura, não sei quem, o Nando Moura traiu depois o Bolsonaro, falou lá 5 ali, os caras ganharam 1 milhão de inscritos cada um em um dia. A esquerda podia fazer isso para fazer com que os influenciadores de esquerda ganhassem mais seguidores, tivessem um alcance maior, porque agora é um momento decisivo na democracia do Brasil. Agora é ou democracia ou barbárie. E quando eu digo barbárie, eu quero dizer desgraça total, que é se o Bolsonaro ganhar a eleição. E crítica construtiva, poderiam fazer isso. Não só com o Plantão Brasil, tem vários outros canais de esquerda aí que merecem ser divulgados e que estão todos os dias na luta contra esse desgoverno desgraçado. Então, você que assiste ao Plantão Brasil há muito tempo sabe que eu nunca tive problema de dar minha cara a tapa. Lá em 2019, quando ainda estava vivo aquele assassino em série, aquele Adriano da Nóbrega, eu já chamava de miliciano, já fazia os vídeos mostrando as provas do caso Marielle, colocava outdoor na rua, colocava carro de som, quando as pessoas ainda tinham medo de falar que eram contra o Bolsonaro. E eu lembro, olha como o Brasil está melhorando, tempos sombrios aquele. As pessoas tinham medo. Hoje a gente sai na rua, você pode sair na rua e tal, tem aquele risco ainda porque esses fascistas estão tão desesperados, mas muito menos do que em 2019. 2019 estava um terror.
A gente aqui no Plantão Brasil já colocava carro de som, colocamos inclusive em frente ao Vivendas da Barra, perguntando da Marielle, perguntando dos 89 mil da Micheque, falando do Osser, falando de todo mundo. A gente já ia pra cima deles. Então, se alguém acha que aqui o problema seria a falta de coragem para ir pra cima deles, isso não tem não. Aqui a gente vai pra cima sem medo. Esperamos aí que tudo dê certo. Peço que você compartilhe aí o vídeo, deixe seu comentário, eu vou ler aí os comentários e vamos continuar indo para cima desses malditos, seja aqui ou seja, se tudo der certo, lá em Brasília. Falou!